Fala aí pessoal, beleza? Senhor Red aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo explicando a nossa querida parte 11, tá? Só que nem o caso na parte 2, porque não deu pra encaixar tudo, né, naquele vídeo. Sim, naquele vídeo primeiro não deu pra encaixar tudo, é muita informação pra estar processando e a gente vai estar fazendo um vídeo à parte aqui, né, pra gente estar explicando. A gente tá com essa página aí na tela onde, né, o nosso querido amigo Nero acaba vendo coincidências e semelhanças no Jorge, lembrando que o Nero foi um contrato, que no caso o My Red lá do passado, que acabou, né, morrendo pro Tiger lá, um ser cósmico, ele acabou voltando com um contrato com o Lich para estar conseguindo a vingança contra a Jorginha, assim, voltando à vida, né, no caso, tendo ali o renascimento, só que ele não sabe porque ele perdeu as memórias quando ele se torna um Nero, né, por isso que ele ganhou essas orelhas e um aspecto ali meio sombrio, né, um braço dele é tudo ferrado e o outro é bom. Mais ou mais, isso é o de menos, porque a gente tem a introdução à guerra de Ghostlands. Sim, a gente tem a guerra, né? A terceira guerra que havia, né, terminado, nada mais havia de pé, né? Então, basicamente, Ghostland foi limpada. O que era Ghostland? Ghostland era uma cidade, basicamente, ali, uma ilha. Ilha não, é uma cidadezinha mesmo, uma vila ali no meio do centro, né? Barra de partir de Neldor, né? Porque Neldor fica mais pra parte ali em volta. Então ela acabou sendo destruída porque ela foi construída em cima de um cemitério. Todos os espíritos atacaram ali depois de 300 anos, né? Nada demais, e a gente dá a introdução ao nosso novo protagonista, né? Protagonista entre aspas, é mais um antagonista, né? E que faz parte dos aventureiros, que no caso é o Johnny. E sim, o Johnny, ele tava dormindo, né? Ele tava dormindo enquanto a guerra acontecia. Então, por coincidência, o Johnny, ele acorda em meio à guerra, né? E isso é muito interessante. A gente tá vendo ali a sorte desse aventureiro, né? Tá, imagina, o cara dormiu entre a guerra e acordou, né? Com o quê? Com tudo destruído. No caso, como ditado, essa segunda página, né, já da nossa segunda parte aqui, feita da parte 11, sim, do capítulo 11 da nossa edição, a gente tem ele falando que barulheira, né? Isso aí, o cara acordando em meio à casa totalmente destruída, indo pra fora. E aí a gente tem uma ideia da destruição, é basicamente pedra pra tudo quanto é parte, tá? É pedra, né? Não tem o que fazer. Havia construções ali, não há mais. Essa página ilustra muito bem, né? Poucos detalhes, poucas explicações. E aí, já na nossa querida próxima página, a gente já vê o Johnny conseguindo enxergando pessoas, né? Pessoas ali andando, né? Pegando suplementos, né? O próprio Matheus e o Chloe, tá? O Chloe que tem a espada circular, não, ondular, engano meu. Ondular, e o Matheus que tem o poder do Silence, né? Ele consegue silenciar qualquer personagem, não consegue stunar qualquer personagem somente com o seu poder de fala, né? Mas é basicamente só isso. Quando ele usa o Silence dele, ele não pode se mexer também, o que acaba dificultando muito, ele não acaba utilizando habilidades, mas em conjunto com o Chloe, eles realmente fazem uma equipe muito forte, né? Eles conseguem estar parando qualquer um, basicamente, com essas duas habilidades em conjunto, tá? Aí nós tem a nosso querido Johnny, né? Que muita gente chama ele de Dora Aventureira por ter a semelhança com a Dora, né? Eu acho muito interessante isso aí. O pessoal abraçou demais esse personagem, deu até um apelido pra ele. Mas é muito interessante a gente estar vendo isso, como é que a comunidade ela se engaja, né, com os personagens. Eu acho interessante. Aí nós tem a pergunta, né? Como que ele... Como não soube da guerra espiritual, né? E ninguém imagina que o Johnny mesmo, ele tava dormindo e não viu, cara. O cara não viu, um sono bem pesado mesmo. Teve sorte aí de não ser atacado pelos espíritos, né? Porque senão era o fim pra ele. Daí ele quer ir, né? Justamente junto com o Matheus e o Chloe, né? Porque em meio à guerra ali ele não tem nada pra estar se alimentando. Então ele vai querer essa interação, né? Ele vai querer ir para conseguir suprimento juntos, para conseguir construir um abrigo junto ali, isso é bom, né? E aí, no caso, o Matheus fala que não tem problema, né? Que eles vão ir junto, cara. Essa página foi muito interessante porque a gente vê o relacionamento dessa equipe, né? Desse trio em si, se formando rapidamente, tá? Daí, já pulando para outra página, a gente já tem uma outra interação também. Então, eles eram mais linhas de trás, né? Eles eram os mais comandantes, mas eles não eram soldados, né? Eles não eram linhas de frente, né? Coisa que implica muito entre sobreviventes, né? Sobreviventes de linhas de frente acabam vendo Chloe e Matheus com, né, olhares ruins, porque eles tinham armas muito fortes, como uma espada ondular e o poder do Silence, só que eles não eram linhas de frente, né? Eles estavam lá mais para trás, eles estavam mais seguração
o primeiro personagem assim que a gente tem de combinação entre Matheus, né, é o Johnny, o próprio Chloe, né, por fora ali no caso é um andarilho, né, a gente vê ele de mochila, coisa, eles vão querer estar seguindo ele, né, só que aí que tá, né, esse cara, esse viajante, ele acaba não querendo revelar nada pra eles, acaba ficando parado ali mesmo. Então, o nosso querido amigo, a gente tem o diálogo ali entre o Matheus e o Chloe, que melhor deixar quieto esse velho caquético, né? E eles falam sim e eles vão embora, né? Eles vão embora. Então, no caso, eles deixam aquele velho ali, falar, esse velho não vai falar nada pra nós, não quer dialogar, então nós mete o pé, né? Deixa ele aí, tanto faz. Eles podiam até lutear esse velho, né? Eles podiam ter até atacado, eles estavam em 3, né? Coisa que não foi o que aconteceu, né? Coisa que eu achei que em sessão do RPG aconteceria, eles estavam em 3, então eu imaginei algum momento o Johnny vai dar uma ideia de atacar, né, esse NPC de mochila, mas não foi o caso, né, eles acabaram deixando ele passar, e nosso querido Johnny, né, o nosso querido antagonista, ali, nosso querido personagem aventureiro, acabou que ele ficou meio que escondido ali, né, e falando, agora eu pego esse velho, né, descarado, porque ele ficou escondido ali, até mesmo ali diz, assim que Johnny se esconde, o velho retorna à sua rota. Após o tempo, o Johnny perseguindo ele, se depara em um beco, então no caso, esse velho estava indo para um beco levando essa mochila, né, coisa suspeita, né, e nós já vemos, no caso, a resposta disso na próxima folha. Nessa página a gente já tem um diálogo dos dois personagens dentro do beco, e nosso querido amigo Johnny ali por fora, ó, só na surdina, escutando, né. Aí ele fica assim pensando, será que eles estão vendo ele, será que eles estão ouvindo ele, né? Os passos, no caso, que ele deram, né? Pra ele chegar ali no beco, ele fica paradinho, né? Só ouvindo no jeito. Daí, né, os dois estão entregando ali meio que uma seringa, né? Daí, no caso, o cara pode até falar ali, olha que eu estou desconfiando isso, hein? Então, cara, imagina, né? O que pode ser aquela seringa ali, o que carrega o peso dessa seringa, né? O cara fala, relaxa. E daí o nosso querido amigo Johnny pensa porque não pensa que não pensa. Agora é o momento, não haverá mais oportunidade, né? No caso, ele dá um jump, cara. Ele dá um dash e pega a seringa no meio, cara, do beco, mano. Aqui é um plot. Aqui é um plot, cara, porque nem eu imaginei que esse velho poderia ser saqueado. Estavam os 3, né? Eu imaginei até, eles vão atacar assim, e provavelmente vai estar luteando ele. Coisa que não aconteceu, eu achei muito estranho isso, porque para pra pensar comigo. Ele fez aquele tropeço todo, não seguiu, eles não seguiram. E aí no momento que ele tava sozinho, ele seguiu o velho pra pegar sozinho. Imagina o problema que podia ter acontecido isso. Mas vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Procurei um daqueles 3 que me pararam, pega ele, né? Então o velho já identifica, né? É aquele garoto lá que tava junto com aqueles 2. E daí no caso eles vão correndo atrás dele, né? E aí ele fala, ainda te pegarei, ladrão. Isso aí é muito interessante, porque tipo assim, foi só na surdina mesmo. O velho nem viu, só viu a cor do piá, mano, e falou, é ele, eu vou atrás dele. Nosso querido amigo Johnny, ele tava sem suprimentos, tava sem água, então ele acaba se vendo nas suas últimas forças, então ele acaba comendo coisa ruim, né, coisa ali que não podia ter comido, acaba tomando água ali de qualidade meio duvidosa e acaba chegando no limite dele, né, ele tá no limite dele, tá perto de uma vida chegando, né, mas é aquela coisa, ele não tem força pra quase nada, né, tá segurando uma bengala e tá andando ali na força da marra, né. E aí, no caso, quando ele chega, né, o próprio cara da vila fica pensando quem é esse inseto, pensar né, pra estar nos pés dele, né. Pra quem não sabe, esse personagem é o Charles, né, o Charles, ele vai se mostrar mais pra frente, ele vai ser desenvolvido mais pra frente, mas o Charles, ele foi linha de frente da terceira guerra de Ghostland, então ele é um personagem muito importante pra essa parte, né, pra esse seguinte, né, basicamente pra esse volume, né, o 11, porque no caso, cara, o Charles ele vai ter muita rivalidade entre o Chloe e o Matheus. Coisa que será que possivelmente eles vão ver mais pra frente? Quem sabe, né? Quem sabe? Só vendo o volume próximo, né? O nosso volume 12, o nosso volume 13. Vendo ali, vai ser muito interessante, né? Aí no caso nós tem o capitão deles ali, o capitão dos Tigers. Ele acaba parando o Charles, porque ele, no caso, queria estar finalizando ele, queria estar atacando, né, o cara, coitado, o cara tá tudo lascado no chão, e o cara queria dar um chute nele,
querer dar a finalização nele, mas o nosso querido amigo chefe dos Tigers não deixa, né? Para ele antes que ele consiga finalizar ali o nosso querido amigo Johnny, né? No caso aí a gente tem mais um quadro complementar, porque você pode ver a cara de decepção do Charles, mano, depois dele separado, né? E a gente tem um resumo ali de Charles leva Johnny até o hospital com a ponta da lança o arrastando. Então imagina imagina a dor que o maluco sentiu, que o Johnny sentiu, né? Enquanto isso, coisa normal que Jorginho faz, né? Jorginho estava lutando contra Poseidon no plano celeste, né? Então imagina, é coisa simples, né? Jorginho, mais um dia normal para Jorginho, né? O que eu acabei de fazer, ele era realmente um deus dos mares. Coisa que nos mostra, no caso não mostra ali o nosso tridente ali do Poseidon ali. Provavelmente o que? Fincado em quem? Fincado em quem? Não vou dar spoilers, né? Mas você já imagina o que aconteceu aqui. Coisa que, né, nos deixa de cabelo em pé. Porque imagina, mano, o Jorginho conseguindo derrotar um deus, cara. Deus dos mares. O Jorginho agora tem os controles das marés, das águas. Isso aqui vai dar história pra frente, hein? O plano celeste não é complicado. Ainda mais o Jorginho derrotando um deus dos mares, bem dizer, né? Isso aí acaba sendo bem interessante pra gente estar revendo, né? O Jorginho tá muito forte mesmo. Muita gente não tem nem capacidade da força que ele tem, né? E foi isso, né? E foi isso, no caso, o nosso parte 2, né? O encerramento do capítulo 11. Agradeço a sua participação e valeu.